com muito afeto, com muita gratidão, o beijo de acolhimento que me deu há instantes. Na sua pessoa, se me permite, cumprimento todos os senhores presidentes de Câmara, todos os senhores vereadores e o restante executivo municipal. Não posso deixar de cumprimentar com muito empenho e com muita gratidão o senhor coordenador de Aveiro 2024, José Pina, dono deste magnífico teatro. Cumprimento o senhor reitor da Universidade de Aveiro, as demais entidades presentes e parceiros desta capital portuguesa da cultura. Uma palavra muito especial para artistas, curadores, programadores e produtores da cultura. Uma palavra também para os senhores professores, que são sempre pilares fundamentais de tudo o que fazemos em sociedade. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande alegria que participo nesta sessão de encerramento, entendendo a palavra encerramento apenas como um vocativo simbólico de celebração. Nós não estamos a encerrar nada, estamos a fazer uma passagem de testemunho, fundamentalmente, porque a própria cultura, pela sua abrangência, pela sua densidade histórica, filosófica, antropológica, pela sua natureza complexa e os seus múltiplos sentidos, pelas raízes e pelas sementes que cada atividade ou cada iniciativa deixa em cada um de nós, não se harmoniza com a imagem de um segmento curto, de um momento episódico, de alguma coisa que tem um princípio e tem um fim. O que eu quero dizer é que a cultura quase sempre nos remete para a longa duração. E o que acontece com Aveiro 2024 é exatamente isso. Começou, mas não terminará. Mesmo que Braga assuma e honre o testemunho, e estou certa de que o fará com brilho, do mesmo modo Ponta Delgada, em 2026, Aveiro 2024 não terminará. Foi a pensar na longa duração, no início sem fim, que Aveiro concebeu e assumiu esta capitalidade. Este é o primeiro aspecto que eu gostaria de realçar no exercício das minhas funções. Esta coordenada essencial, que foi programar para a longa duração, lê-se de imediato na apresentação digital no website da Aveiro 2024, que eu também fiz o meu trabalho de casa. Com visão e grande sentido de oportunidade, o coordenador da Aveiro, capital portuguesa da cultura, José Pina, afirmou na conferência de imprensa que marcou o início desta iniciativa o seguinte: nós olhamos para este ano não como um fim em si próprio, mas como um processo de solidificação de crescimento e perspectivas para o futuro. Fim de citação. E assim foi, pois ao longo do ano que agora finda, o ano vai findar, mas a capitalidade não, Aveiro apresentou uma programação plural, estruturada em temas fundamentais e complexos, que nos mobilizam agora e que, evidentemente, nos mobilizarão no futuro. Identidade, democracia, sustentabilidade, tecnologia. Considero fundamental pensar sobre o que queremos fazer, sobre os princípios e as ações que elegemos e que levamos à prática. Talvez, enfim, esteja viciada por uma metodologia que usei, a que recorri constantemente enquanto historiadora de arte. Enquanto historiadora de arte, o meu ofício consistia em colocar perguntas atuais à arte antiga e prosseguir no encalço das respostas. Investigar em história da arte significa isso. Ora, programar e pensar, tomar ações de atos de governação que possam ter impacto e que possam ser decisivos na vida das sociedades e das pessoas, obriga também a um exercício profundo de reflexão. Relativamente a esta capitalidade, e vão-me perdoar pelo facto de mal ultrapassar um conjunto de questões que parecem básicas, elementares, mas eu vou insistir na oportunidade da sua formulação. O que significa ser capital portuguesa de cultura no período de um ano? Como se define a missão?
Que abrangência territorial e que objetivos de serviço público inscreve a capitalidade? Que programas se devem delinear e concretizar? A partir de que estruturas culturais e artísticas, locais, regionais, internacionais, emergentes ou consagradas, se deve atuar? Que parceiros deve envolver e com que finalidades precisas o deve fazer? Que públicos se pretende alcançar? Que indicadores deve eleger uma capitalidade para avaliar? E como prosseguir no futuro? Este conjunto de reflexões não é tardio para Aveiro, porque Aveiro vai prolongar este caminho, como muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. É muitíssimo oportuno para as duas capitalidades que se seguirão. E é sempre oportuno que se reflita, que se pense, que se questione. Se é através da cultura que pensamos o mundo e que nos organizamos enquanto sociedade, é também através da cultura, nas suas mais diversas manifestações, que se estruturam os elementos de uma identidade matricial que, por sua vez, gera sentimentos de pertença. Eu felicito o município de Aveiro pelo modo como reconhece e valoriza os seus elementos identitários, das características geomorfológicas à paisagem, dos modos de dominar a terra e o mar e deles extrair sustento aos seus ricos e singulares patrimónios culturais. Aveiro valoriza a criação contemporânea ao mesmo tempo que, nós bem sabemos, precisa de ser fortalecida e apoiada. A título de exemplo e a propósito das feiras e dos mercados, pode ler-se no site do município que estes, os mercados e as feiras, refletem uma boa parte do que a terra, a ria e o mar de Aveiro oferecem. São bem o espelho da forma de amanhar a terra e o reflexo dos ofícios marítimos e artesanais que caracterizam as gentes aveirenses. E, compreendendo a dimensão económica, mas também social e cultural do mercado, dos mercados, das feiras, Aveiro tem feito um trabalho absolutamente notável. Cultura não é entretenimento, mas o entretenimento pode e deve apropriar a cultura para se enriquecer. Obrigada. As políticas culturais públicas, tanto de um Ministério como de um município, longe de serem abstrações, corporizam-se em medidas concretas. Eu elegi dois princípios estruturantes: agir em todo o país e construir através do diálogo. Estes são os dois princípios estruturantes das políticas culturais do Ministério da Cultura sob a minha orientação. E identifiquei duas linhas de ação. São duas linhas de ação fundamentais que identifico justamente na programação desta capitalidade. Por um lado, a preservação, valorização, conhecimento dos nossos ricos e singulares patrimónios e, por outro lado, um investimento nos diversos planos da criação artística contemporânea que, como referi, urge expandir e fortalecer. Agir em todos os territórios do continente e ilhas implica reconhecer e dotar de meios uma série de estruturas e de manifestações artísticas, culturais, em situação de exclusão e de abandono. Implica reconhecer e valorizar o que até aqui se tem denegado, ou que, especialmente nas últimas décadas, tem vindo a ser olhado com arrogância e desconfiança. Tanto as manifestações provindas de práticas rurais ancestrais, que estão abandonadas, que não foram reconhecidas, que não têm sido valorizadas, genericamente em termos de políticas culturais, quero eu dizer, felizmente o contrário ao nível local e regional. Por outro lado, há que, sem dúvida nenhuma, reconhecer a origem e a expressão diversa, tanto e o seu contributo fundamental, tanto de artistas singulares, que estão à margem e quase impedidos na sua grande maioria dos financiamentos públicos, como de numerosas comunidades dispersas pelo país. Coletividades, associações, grupos ligados por sentimentos de pertença geográfica ou cultural, muitos dos quais com origem no espaço da língua portuguesa, vivem há décadas dinâmicas de exclusão. É importante que as políticas culturais tenham abrangência e reconheçam dessas práticas rurais ancestrais e dos vários patrimónios a ela associados, do gastronómico ao saber fazer artesanal,
Há as manifestações, evidentemente, que nós continuamos ainda a definir como entendidas ou compreendidas em categorias classificativas que estão completamente ultrapassadas. A ideia de alta cultura e baixa cultura são eixos, é uma visão demasiadamente limitada da espessura, da densidade, da importância, do valor, da riqueza da cultura em si própria. E, portanto, não vejo que esse debate de ideias não esteja esgotado. O que interessa fundamentalmente é nós pensarmos que sem pluralidade, sem diversidade não há cultura e que, fundamentalmente, isto é realmente uma afirmação na qual eu coloco muito ênfase, porque me parece ter muito sentido. A cultura é transversal, não há alta e baixa, é transversal. Não há alta cultura e baixa cultura, da mesma forma que aquele eixo de Lisboa-Porto, como estrutura de debate ancorado numa ideia de território, está completamente ultrapassado. E as capitalidades servem para isso, servem para mostrar a vitalidade, a qualidade e o trabalho que em todos os territórios se faz e se deve fazer. Na prática, de que modo é que estes dois princípios estruturantes, agir em todo o país e construir a partir do diálogo, se podem traduzir em ação prática. Antes de mais, através da parceria que o Ministério da Cultura propõe instituir com os 308 municípios do país. Vamos fazê-lo agora durante o mês de janeiro, começar a realizar reuniões de norte a sul, da fronteira com a Espanha ao litoral, com todos os municípios, para que no terreno possamos estabelecer essas parcerias. E por fim, gostaria de dizer que as capitais portuguesas da cultura são circunstâncias fundamentais para se empreender um conjunto de reflexões, para proteger e divulgar estruturas, manifestações culturais, artistas singulares ou coletividades, associações, muitas vezes menorizadas, para afirmar cada território ou territórios que protagoniza a capitalidade, valorizando em primeiro lugar os que nele habitam. Termino depois felicitando, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Engenheiro José Ribão Esteves, todos os aveirenses e todos os parceiros desta capitalidade, o mundo cultural e artístico, o mundo associativo, o mundo empresarial. Uma nota de destaque à excelente Universidade de Aveiro e na pessoa do Sr. Coordenador José Pina, a todas as equipas envolvidas, de curadoria, de programação, de produção, de comunicação. Felicito os públicos que acorreram à chamada e desejo aos senhores presidentes dos municípios de Braga e de Ponta Delgada, inspirados e fortalecidos por esta experiência, as maiores aventuras. O Ministério da Cultura estará sempre presente, não apenas para o que entender ser necessário, mas também para propor e participar, cumprindo assim a sua missão. Muito obrigada.